pagãs, famílias esotéricas, pessoas que estão distantes de Deus e se tornam terríveis. As hostilidades vão começar a ocorrer, as discrepâncias vão começar a gerar conflitos, contendas entre os familiares. É coisa terrível. Mas veja aqui que quando Moisés, como este povo, uma remanescente que está lá no Egito sofrendo debaixo da escravidão, veja que nosso Deus está dizendo: eu estou vendo e ouvindo o clamor desses que têm clamado, e chegou a hora de descer. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Quando nós estivermos passando por situações dessas, em que estamos sendo oprimidos, perseguidos, muitas vezes humilhados, nós devemos pedir com esta passagem, devemos nos lembrar desta palavra e invocá-la nestes momentos difíceis. E o Senhor virá no tempo certo e vai humilhar, como nos diz lá no texto da igreja de Filadélfia: vão se ajoelhar aos teus pés e reconhecer que eu sou o teu Deus, que não adianta fazer trabalho, não adianta fazer feitiçaria, praga, arrogos do mal, não vai adiantar. O Senhor descerá e romperá com as cadeias e vai soprar todo o espírito, vai afugentar todo o espírito que está trazendo perturbação e humilhação. Veja que Deus está falando: vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando vemos Deus falar dessa forma, vem só você. Aí Moisés já computa: olha, eu estava aqui, né? Que Jesus ensina, né? Como é que você vai para a guerra sem computar quantos soldados você vai enfrentar? Né? Se você faz isso, você não é sábio. Né? Quantos soldados você vai enfrentar? Vai construir um prédio, uma construção, e quanto você vai gastar? Se você não faz a contabilidade exata, você está arriscado a passar por uma terrível derrota. Né? Veja que Deus chama Moisés. Só você, Moisés. Deus fala para Sansão: é você que eu quero. Deus fala para Sangar: é você, e eu vou ferir 600 homens, fortemente armados, com um aguilhão de boi você vai derrotar 600. Sansão, com um pedaço de osso, uma queixada de jumento, tu vai ferir 1000 homens. É Deus agindo da mesma forma com Moisés. Vem, porque eu vou libertar você do maior império daquela época, que era o Império Egípcio. O império mais bem preparado para a guerra, para as conquistas, era o exército egípcio daquela época. Veja que Moisés já logo mensura o tamanho do trabalho a ser desenvolvido e da comissão do Senhor. Eu sozinho já olha para as suas fraquezas, já olha para: eu já tentei lá, Senhor, eu tentei uma vez, né, como um grande líder, mas não aceitaram, me resistiram, parte até queria, mas uma parte lá já começaram a me incriminar, até no dia que eu tentei defendê-lo, né? Cometi até um homicídio lá e eles mesmos me traíram. Não quiseram, eu tive que fugir do Egito e vim aqui. E aqui encontrei repouso. Tá bom cuidando das ovelhas do meu sogro, tá bom aqui, Senhor. Prefiro enfrentar as bestas fera, cuidando do rebanho do meu sogro, o Jetro. Veja então. Então disse-lhe Moisés: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Pois depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus trabalhou com profecias com ele até o momento, e entrega mais uma agora para o futuro. Uma revelação do passado que se cumpriu, que vai se cumprir, e revela o futuro. Ó, nesse mesmo local onde eu falo com você, o povo vai se reunir e vai vir me adorar aqui. Porque eu vou fazer grandes sinais no Egito. Eu sou contigo. Fui com teu tetravô, Abraão, Isaque e Jacó. Vou ser também com você. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: qual o teu nome? Que lhes direi? Veja que Moisés agora começa
como eu falei, ele está mensurando o tamanho, as dimensões do que ele vai ter pela frente para tentar libertar o povo, e ele vê um forte exército, um faraó que ali invoca vários deuses, tem até bruxo do lado dele. Como é que eu vou chegar a esse homem e falar que Deus me apareceu, o verdadeiro Deus me apareceu, e eu vou e pede para meu povo sair? Eu sei que o meu povo lá, meus irmãos hebreus, estão lá, e todas as edificações que foram feitas ali, foram realizadas pelo trabalho escravo dos hebreus. Os hebreus, os escravos, eram essenciais para toda aquela economia, para a pujança dos prédios e edificações, que muitas vezes foram feitas para adorar os deuses lá no Egito, foram feitas pelos meus irmãos. Como, Senhor? Que eu sei da importância deles lá como escravos. Que Deus, né? Que Deus é esse? Qual o teu nome, né? Era muito importante identificar os nomes, porque Moisés sabia muito bem, né? Que ele via lá os rituais que eram realizados, né? Mulheres estéreis, homens que tinham ali até disfunção erétil, os grandes proprietários de terra do Egito, e diversas outras necessidades que os egípcios tinham. O que eles faziam? Quando tinham esses problemas de ordem sexual e para a reprodução do gado e da lavoura, da agropecuária, eles iam lá adorar o deus Nilo, que era o sêmen do deus Osíris. Então, para cada problema e para cada necessidade de urgência dos egípcios, eles tinham deuses. Nós vemos que para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras de Satanás. Sabemos então que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, vai descer lá no Egito e vai derrotar todas essas divindades. Então aqui havia uma necessidade de Moisés reconhecer esse Deus, o Deus que o estava comissionando, e ele vai se revelar. E a mente de Moisés vai conseguir compreender quem é esse Deus que está comissionando? Deus fala em mistério, e nem os maiores teólogos dos dias de hoje conseguem compreender. Mas bem-aventurados pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. E aí ele começa a se revelar. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Como compreender, Moisés? Como, Senhor, te compreender? Eu já vi aí que tu tens um poder sobrenatural, né? A sarça não está se dissolvendo, né? Não está se deteriorando, né? E aí João, muitos anos depois, lá, com a intimidade com o Senhor, deitando-se no peito do Senhor Jesus Cristo, recebendo as principais revelações, João vai revelar 7 revelações, as 7 unções. Isaías também revela um pouquinho também, as 7 virtudes do caráter do Filho de Deus. João vai revelar que ele é a porta, que ele é o Messias, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a videira verdadeira, que ele é a água da vida. As 7 revelações estão contidas lá no Evangelho de João. E aí nós vamos começar a compreender o mistério que Paulo falava, o mistério que estava encoberto. As outras dispensações vai ser revelado, concretizado cabalmente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Do céu, o Filho de Deus veio resgatar a sua noiva, o seu povo eleito. Eu sou o que sou. Essa palavra transliterada para o português vai encontrar sua matriz no grande Yahvé, no tetragrama. Deus eterno e imutável, que possui em sua natureza a plenitude do poder, que transcende a compreensão humana. É a compreensão do grande eu sou, do grande Yahvé, que também se serve como de doutrina para se revelar o caráter e os atributos do Filho de Deus, que é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Em pessoas eles são distintos, mas em poder e em virtude eles são iguais. Que consolida a doutrina da Santíssima Trindade. Veja no verso 15: disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha a confirmação da eternidade de Deus, que não esquece das suas promessas,
que não esquece daquilo que foi revelado. O Senhor tem poder para cumprir todas as promessas que estão contidas na sua palavra, que foi revelada aos seus servos. Os sinais acompanharão os que creem. Quando cremos no Deus de Abraão, as promessas de Abraão se estendem para a nossa vida. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que pedimos, conforme a vontade do Espírito do Altíssimo, nós haveremos de receber essas promessas. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As promessas e as bênçãos se estendem às nossas vidas. O tempo é curto, mas eu vou estar trazendo algo muito importante que serve para as nossas vidas. O nosso Deus, quando Ele nos comissiona, Ele sabe tudo aquilo que vamos enfrentar. Ele nos abre uma porta, nos abre um caminho, e Ele sabe muito bem aquilo que vamos ter que enfrentar diante da comissão que temos, da responsabilidade que temos, e Ele vai fornecer faculdades, recursos e provisões para que possamos cumprir a sua missão. Moisés começou a resistir, e Deus vai entregando revelações para Moisés. Vai entregando, vocês vão sair do Egito, vão me adorar aqui no Horebe, e vocês vão sair, o povo de escravo liberto vai despojar o Egito. A nação mais potente da época vai empobrecer, porque vocês vão sair com todo o ouro, toda a prata da terra do Egito. Veja essa revelação no 3:21. O povo vai sair do Egito, igualzinho Abraão saiu do Egito lá, com toda a riqueza da terra do Egito. Olha só como a profecia vai se cumprindo novamente. Se cumpriu com Abraão, depois se cumpriu com o povo de Deus, por que não vai se cumprir conosco também, né? Vamos andar em ruas de ouro no céu, glória a Deus, né? Veja aí, como eu disse, Deus vai entregando revelações, e agora há uma necessidade de mostrar que o poder de Deus, a unção estava sobre a vida dele. Veja no verso 4:1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lance-o à terra. Ele lançou a terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Então veja aqui que Moisés está resistindo ao chamado, olhando para suas condições que são pífias, diante da dificuldade, do problema que ele teria, dos problemas que ele teria diante desta missão. Aí Deus fala: o que você tem na sua mão? Um cajado, lance-o à terra. Ele lançou, e o cajado vira uma serpente. E aí pensam: que milagre, um cajado, né? O cajado se transformar numa serpente, né? Coisa que lá na alquimia, na bruxaria, eles costumam fazer coisa igual, né? Vemos isso, que isso é uma realidade, porque lá na terra do Egito, Janes e Jambres, os dois bruxos que acompanhavam o faraó, é muito comum os imperadores, os ditadores terem ao seu lado, quem? Bruxos. Geralmente os grandes ditadores, imperadores andavam, os czares andavam com bruxos e encantadores. E quando Moisés vai ao Egito, nós vemos que Arão toma lá o cajado de Moisés e ali lança diante de Faraó, e vira-se aquela serpente. E aí Faraó chama os seus dois bruxos, Janes e Jambres, e eles também com suas varas, suas varinhas de Harry Potter, e também fazem ali elas virarem serpentes. Mas algo de mais impressionante que calou a boca de Faraó e de Janes e Jambres foi que o cajado de Moisés, que virou uma serpente, ele devora as serpentes dos bruxos. Foram envergonhados os bruxos e também o Faraó, pois o Faraó tinha na sua coroa uma serpente. A serpente, o diabo, que representa o diabo, era uma divindade no Egito. E Faraó era tão presunçoso ao acreditar que o poder de Satanás, do demônio serpente, estava sobre a vida, ele concedia a posição de Deus. Sua presunção ali já começou a ser derrotada, quando a serpente que representava Yahvé derrotou ali, devorou aquelas serpentes. E aí veja o segundo sinal, né? Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele fez, tirando-a, e eis que estava leprosa, branca como a neve. Disse o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne.
Sabemos muito bem que a lepra era uma doença temível naquela época, devido à precariedade da medicina naquela época. Todos temiam essa doença. E vemos que o Senhor faz a mão do comissionado do Moisés ficar totalmente leprosa. E Moisés fica horrorizado com aquela situação. Deus fala, não se espante, ponha novamente a mão ao seu peito. E quando ele coloca e atira novamente, a mão está curada. O que isso indica? Oséias revelou muito bem, o Senhor fez a ferida e a ligará, indicando que o Senhor haveria de ferir os inimigos de Israel. Todos os inimigos de Israel que se levantassem seriam feridos. Muitas vezes a gente despreza certas palavras do Senhor, mas o Senhor já prometeu. Aqueles que estão com Ele vão ressuscitar e terão novos corpos. Terão corpos de natureza imperecível. E às vezes nós desprezamos essa promessa tão grandiosa. Outra promessa profética é que o Senhor vai ferir com peste. O Senhor vai ferir novamente, como feriu os egípcios, pois nós vemos que esses sinais de doenças, as úlceras que foram causadas, derrotaram as divindades lá na terra do Egito, porque essas divindades de cura, os Pazusos, foram invocados e não puderam curar os egípcios. Dá-se a entender pela leitura do Apocalipse que na grande tribulação novamente o Senhor vai ferir com lepra, com úlceras terribilíssimas que a ciência transhumanista dessa terra não poderá solucionar, ao ponto deles pedirem a morte e a morte fugirá deles. O Senhor novamente desferirá isso. E que isso nos traz à nossa vida? Nós vemos duas revelações práticas e ele entrega mais uma para Moisés, dizendo: as águas do Nilo vão se tornar em sangue. Eles cultuam o Nilo porque o Nilo levava, era uma divindade, o sêmen do deus Osíris, que levava irrigação e fertilidade a todas as lavouras, levava ao crescimento e multiplicação do gado. Deus está falando, eu vou ferir o Nilo e vou torná-lo em sangue. Ou seja, todas as divindades, os poderes macabros e diabólicos do Egito, que tornavam o Egito uma potência, seriam derrotados pelo poder do Deus Altíssimo, mediados por um homem. Quem? Moisés. Moisés será o mediador destes grandes sinais entre o seu povo e entre os pagãos egípcios. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Chegamos à conclusão dessa mensagem e o questionamento que eu faço é esse: vamos crer na Bíblia ou vamos parar no caminho, desistindo dos ministérios por qualquer coisa? Pelo pecado? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Nada nos separará do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. É hora de buscarmos o poder do Espírito Santo para santificar, para obedecer, para cumprir o ministério, para cumprir a vontade do Senhor. Não vamos esquecer jamais dessa palavra, porque tudo o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó, cumpriu na vida de Moisés e tem cumprido na vida do seu povo, daqueles que creem que os sinais acompanharão todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.